Amada Igreja de Jesus Cristo, abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos ler os versos de 1 até o verso de número 3. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até ao dia que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Pai amado, está a Tua palavra diante de nós, Senhor. Queremos, ó Pai, em Tua graça, em Teu amor, te pedimos, ó Deus, iluminação do Teu Espírito Santo, para aquilo que nós vamos tratar nesta noite, Senhor. Nos auxilia, ó Deus, com Tua graça, com Teu amor, com Tua bondade, com a ação graciosa do Senhor, ensinar a Tua igreja, Senhor. Obrigado, ó Deus, por este momento, é que nós te oramos e te agradecemos em Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, como eu anunciei no grupo de nossa igreja, a partir de hoje nós vamos começar uma série de exposições bíblicas no livro de Atos dos Apóstolos. Um livro bastante interessante para a Igreja de Jesus Cristo. E antes de iniciarmos a nossa série, eu quero primeiro dizer que é um desafio para nós começarmos uma tarefa dessa de exposição de um livro tão precioso para a Igreja. O livro de Atos dos Apóstolos é um dos livros muito interessantes para a vida da Igreja de Cristo Jesus. Muitos de nós até ignoramos este livro, e algumas vezes eu dei alguns lampejos de abordagem no livro de Atos dos Apóstolos aqui na reunião de oração na igreja e doutrina. Quem tem costume de frequentar a nossa reunião de oração e doutrina deve lembrar que alguns capítulos eu selecionei e fiz algumas análises desses capítulos, especificamente falando sobre Atos 16, por exemplo, sobre a questão da oração e sobre a questão de como o Evangelho chega à vida das pessoas. Nós ignoramos completamente esse livro e ignoramos completamente o ensino que dele podemos extrair. E aqui é interessante porque, de fato, quanto ao gênero literário, este é um livro narrativo histórico. Ah, pastor, mas narrativo não é só história? Não, há também a narrativa poética, né? Mas a narrativa histórica contada neste texto é interessante. E muitos comentaristas o têm como um livro meramente descritivo. Ele meramente descreve como o modo da igreja primitiva vivia. E que para alguns, por ele ser um livro descritivo, ele não tem nada que ensinar de doutrina. E nós vamos ver ao longo da exposição de Atos que há sim muita doutrina a ser aprendida nesse texto e muitas aplicações de doutrina sendo colocadas a nós. Note que o texto começa de maneira interessante no capítulo 1, verso 1. Ele diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Isso já nos diz muita coisa sobre o que iremos ler e sobre aquilo que nós vamos explorar quando estivermos progredindo nesse grandioso livro. Depois é dito que o primeiro livro se ocupa também dos ensinos de Jesus, e agora tomamos este livro como um conjunto com o primeiro livro mencionado. Então vamos encontrar ensinos e doutrinas no livro de Atos dos Apóstolos. Antes de seguirmos para a explicação desta passagem que nós abrimos esta série, precisamos indagar quem é o autor do livro. Quem escreve o livro? Veja, o livro não menciona, o livro não diz quem é o autor. O livro não coloca para nós quem é o autor. Tanto é que pessoas desavisadas, quando vão ler o livro de Atos dos Apóstolos, dizem: irmãos, vamos ler a Bíblia no livro do nosso irmão Atos. Mas Atos não tem nada a ver com o nome de uma pessoa, porque a palavra grega aqui é a palavra praxeis. Praxeis apostolon.
práticas dos apóstolos, essa ideia do título do livro. Então, não aparece o seu autor. Quem o escreveu? Nós não temos de cara quem o escreveu. As evidências externas, ou seja, aquelas evidências que são fora da Bíblia, elas apontam para que Lucas tenha sido o escritor do livro de Atos. Então, Lucas, ele escreveu Lucas Atos. É bastante forte essa ideia. Conforme nós vemos a D.A. Carson no seu comentário Introdução ao Novo Testamento. Pois o fragmento mortariano, por exemplo, do ano de 170 a 190 depois de Cristo, coloca na sua lista de livros autorizados do Novo Testamento, Lucas como sendo o autor de Atos dos Apóstolos. Irineu de Leão, em sua obra Contra as Heresias, documenta este fato da autoria de Lucas para Atos dos Apóstolos. Ele diz que Lucas escreveu Atos. E as palavras do manuscrito antimarcionista, de 160 a 180 depois de Cristo, também são esclarecedoras. Veja o que é que esse prólogo antimarcionista diz. Lucas é sírio, natural de Antioquia, por profissão um médico. Foi um discípulo dos apóstolos e mais tarde acompanhou Paulo até o seu martírio. Serviu ao Senhor sem distrações, sem esposa e sem filhos. À idade de 84 anos, adormeceu na Boécia, cheio do Espírito Santo. Então, esse testemunho que nós encontramos da história sobre o autor do livro de Atos dos Apóstolos. E ainda temos Eusébio de Cesareia, o segundo escritor eclesiástico que nós conhecemos. Eusébio de Cesareia escreve a história eclesiástica, e na sua história eclesiástica, ele diz que Lucas faz menção dos censos em Atos dos Apóstolos. Isso nos leva agora para a evidência interna. Nós vimos que externamente todo mundo diz que Lucas escreveu Atos dos Apóstolos. No capítulo 1 do Evangelho de Lucas, verso 3, veja o que está escrito no capítulo 1 de Lucas, Evangelho, verso 3. Ele abre a seguinte declaração dizendo assim: igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo que se desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Quando nós comparamos a abertura do livro de Lucas com a abertura do livro de Atos, é incrível a notável semelhança da escrita, incluindo o mesmo destinatário, ou seja, Teófilo. De forma segura podemos dizer que trata-se do mesmo autor. Então, quem escreveu Atos dos Apóstolos? Lucas, o evangelista. Qual o objetivo de Lucas escrever o livro de Atos dos Apóstolos? Voltemos agora os nossos olhos para, novamente, o texto de Atos, capítulo 1, verso de 1 a 3. Ele diz assim: escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, e até o dia que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas, e a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Assim, Atos, como Lucas, continua a escrever a história do que Jesus continua a fazer e ensinar. Esse segundo volume, embora seja o primeiro livro da história da igreja, é o volume número 2 da obra da redenção escrita no Novo Testamento. E se você quiser, por exemplo, posso dizer que na verdade o volume 3, porque o primeiro volume da história da redenção, nós sabemos, é o próprio Antigo Testamento. Atos continua sendo a história do longo processo da conclusão da obra redentora de Deus por meio de Jesus Cristo. Deus traz o Redentor escolhido a este mundo para salvar Israel e as nações, que foi prometido desde o Antigo Testamento. Portanto, o primeiro volume de Lucas é muito, muito importante para nós. Vamos voltar um pouco em Lucas 1 por um momento e deixe-me dizer para vocês o que de fato Lucas está dizendo no capítulo 1 dele. Ele vai dizer que muitos empreenderam a narração acurada e coordenada dos fatos que haviam se dado no meio deles. E eles também descobriram que algumas pessoas transmitiram isso desde o princípio. Foram eles testemunhas oculares, como os pregadores da palavra. Igualmente a mim pareceu bem, depois de acurada investigação, darem ordem desde a origem, tudo por escrito a ti, excelentíssimo Teófilo, em uma excelente exposição em ordem.
para que tenhas a plena certeza de que verdades fosse instruído. Agora, eu só quero pegar a frase fundamental. A plena certeza das verdades que foste instruídos. A plena certeza das verdades. Lucas é um historiador meticuloso, igreja. E por ele ser um historiador meticuloso, ele chega de maneira notória, de maneira eficaz, e coloca para nós alguns pontos interessantes aqui. A primeira coisa que ele coloca para nós aqui é que ele quer oferecer segurança a Teófilo, plena certeza das verdades. Fornecer certeza absoluta dos fatos conforme Teófilo ficou sabendo, tomou ciência. Aqui é como se ele apontasse para a certeza absoluta da redenção histórica para Teófilo. As profecias do Antigo Testamento, que vieram através dos profetas, os quais se referem às testemunhas oculares, servos da palavra, essas profecias e esses profetas eram precisos e dedicavam a obra da redenção com precisão. Lucas escreve para dar-lhe segurança, diz o texto. O Espírito Santo viria e a obra continuaria. Lucas escreve com certeza sobre Cristo, sobre o seu nascimento e até a tua ascensão nos céus. Aqui no volume 1 ele faz isso. Mas agora no volume 2 ele quer mostrar a continuidade desta obra, como esta obra continua ao longo da história. E a pergunta é: como é que essa obra continua? Como é que continua a obra de Cristo? Em primeiro lugar, ele faz isso apresentando primeiro as obras de Cristo, o que Cristo fez, ou seja, as obras de Cristo. Verso 1, parte A. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando as coisas que Jesus começou a fazer. Lucas inicia o seu relato, igreja, relembrando as obras de Cristo. Ele chama a atenção do leitor para este fato, que é o fato de que Lucas Atos consiste em um relato. E o ponto é exatamente esse relato. Por que relato? Qual a razão de relato? Aqui, a palavra grega que ele usa aqui, a palavra protonlogon, ou protonlogon, literalmente significa as primeiras palavras. É como se Lucas preparasse o coração de Teófilo para aquilo que ele iria narrar em relação a Atos dos Apóstolos. É como se ele abrisse um prolegômenos, as palavras introdutórias. Olha, o que você leu lá no primeiro volume não é nada em comparação daquilo que você vai ver agora no segundo volume, Teófilo. É como se ele dissesse: olha, é necessário que você atente bem para toda a obra completa. É como se o livro de Lucas fosse uma espécie de prolegômenos, palavras introdutórias, palavras iniciais. Ou seja, veja, o ponto é que Lucas ele centraliza-se nas obras de Deus, nas obras de Cristo, naquilo que Cristo fez. Mas também Lucas ele tenta mostrar que a relação que é Lucas e Atos é o que Cristo também continua a ensinar na igreja. Não é o fato de que Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi assunto aos céus que a igreja ficou abandonada, largada, sem instrução, sem orientação, sem o poder do Espírito Santo. Pelo contrário, a igreja vai continuar tendo o poder do Espírito Santo e a igreja vai continuar tendo a autoridade apostólica do ensino. Esse é o ponto interessante que aparece aqui no uso da palavra relato. Este relato possui uma característica bastante interessante, pois trata de um relato investigativo. É isso que ele diz no capítulo 1 de Lucas, e aqui ele repete essa ideia do relato. Mas é um relato investigativo de forma acurada e de forma coordenada. Essa é a ideia do texto original lá em Lucas capítulo 1, verso 3. Ou seja, como diz o grego, akribos katakes, ou kataketes, que seria assim, catequese. Literalmente assim, olha, acuradamente de forma sucessiva, acuradamente de forma em uma catequese. A ideia de Lucas é ensinar o evangelho a Teófilo, para confirmar que aquilo que Teófilo ouviu, aquilo que Teófilo foi instruído era verdade. E ele faz de uma forma catéctica, ele começa a organizar o livro desta maneira. E é curioso quando nós pensamos em Lucas como aquele sistematizador de uma catequese para um homem chamado Teófilo. Porque, se você voltar para Lucas capítulo 1, Atos capítulo 1, verso 8, olha que coisa interessante você vai ter no verso 8. No capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém,
como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Você nunca se intrigou com esse versículo 8? Você nunca questionou por que Lucas, de propósito, coloca esta ordem na fala de Jesus? Porque é exatamente isso que você precisa pensar. Lucas, ele oferece uma catequese para Teófilo. E essa catequese começa agora em Atos dos Apóstolos. Essa catequese, ela implica mostrando que como a igreja se expande, como é que a obra de Cristo continua, de que maneira a obra continua, de que maneira a graça de Deus continua atuando na vida da igreja. E ele começa falando que primeiro o evangelho vai chegar a Jerusalém. Depois você vai ver no próprio relato da escritura aqui de Atos, né? Você vai ter lá, capítulo 2, Jerusalém. Depois mais à frente, quando a igreja é perseguida, capítulo 5, ele se expande. Aí vai até Samaria. Quem está em Samaria? Filipe está em Samaria, pregando o evangelho em Samaria. Aí Judeia, Samaria, e depois termina com Paulo indo para Roma, confins da terra. O esquema, o esboço, a catequese de Lucas é apresentada no versículo 8 do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Então, quando você estuda a Escritura e quando você estuda o livro de Atos dos Apóstolos, você descobre exatamente que o programa de Deus vai se desenvolvendo na história. O programa de redenção, o programa de eleição, de escolha, de salvação é manifestado na vida da igreja de maneira muito interessante. Então, é uma espécie de catequese. Aqui o autor sagrado, quando ele diz que tensionou apresentar as obras de Cristo Jesus, que ele começara a fazer no Evangelho, ele está dizendo, Teófilo, aquilo que você aprendeu sobre as obras de Jesus, o que Jesus de fato fez, o que Jesus realizou, as curas, os milagres, as obras de Cristo, os seus milagres, as suas curas, a sua demonstração de poder redentor, criador do mundo, revelado aos homens, estão registrados no primeiro tratado, Teófilo. Veja, e aqui é importante para nós pensarmos sobre isso. Notemos que não são os milagres que abarrotam as igrejas. Isso no período do Novo Testamento, tá? Os milagres, eles tinham a ideia de autenticar a obra de Cristo. Os milagres tinham a autoridade, o selo para autenticar a pregação do Senhor Jesus e dos apóstolos. Isso é importante, nós temos em nossa mente. Então, quando Lucas ele começa dizendo, olha, te escrevi o primeiro tomo, ou o primeiro livro, ou as primeiras palavras, Teófilo, relatando todas as coisas, e aqui é um ponto importante. Lucas ele decide registrar todas as coisas na qual ele conseguiu pesquisar, que ele conseguiu ler, estudar e presenciar todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Conquanto o próprio Lucas não tenha conhecido pessoalmente Jesus Cristo, conquanto o próprio Lucas ele se converte posteriormente, conquanto o próprio Lucas ele agora absorve o ensino e transmite o ensino do Evangelho. E aqui é interessante porque ele começa a apresentar desta maneira a continuidade da obra de Jesus. Veja, então vem uma outra pergunta à nossa mente. Por que o livro se chama Atos dos Apóstolos? As pessoas dirão, é porque os apóstolos foram eles. Não, os apóstolos só aparecem no capítulo 6 praticamente aqui do texto. E como é que, onde estão os apóstolos aqui? Veja, alguns propõem que o livro deve ser chamado Atos do Espírito Santo. Ou seja, porque a efusão do Espírito Santo é muito presente no livro. Porém, há alguns que sustentam que deveria se chamar Atos de Jesus Cristo. Porque a ideia de Lucas é apresentar o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, primeiro é a obra de Cristo. Em segundo lugar, isso nos leva para a nossa segunda proposição, o ensino de Cristo. Veja o versículo 1 e versículo 2 mais uma vez agora. A todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Aqui isso nos leva agora a considerar que Lucas também quer mostrar a Teófilo, irmãos, que os ensinos de Cristo continuam o mesmo. E aqui é o ponto que eu quero chamar a sua atenção. O nome de Teófilo significa amigo de Deus. Aliás,
aquele que é amado por Deus, essa ideia do nome Teófilo. Agora, o que me chama a atenção é que alguns eruditos bíblicos, hereges mesmo, eles dizem o seguinte, que Teófilo não é uma pessoa, Teófilo é uma figura da comunidade religiosa, Teófilo é uma figura da comunidade chamada igreja. Calvino, ele vai falar uma coisa interessante, ele vai dizer que a pessoa de Teófilo, ele é a mensagem que vem a Teófilo, é a mensagem que é estendida a toda a igreja de Jesus. Aqui Teófilo, ele é de fato uma pessoa que recebe os ensinos de Cristo. E aí Lucas quer mostrar a Teófilo que os ensinos de Cristo continuam o mesmo. E que não houve nenhuma mudança entre o que Cristo ensinou e o que a igreja tem ensinado e praticado. A ideia de Lucas é mostrar para Teófilo que não há uma desassociação entre o que Cristo fez e o que está acontecendo na igreja. Porque era espantoso ver o que estava acontecendo na igreja. Veja o que estava acontecendo na igreja, algo esplendoroso. A igreja, ela começou com 3.000 pessoas, depois mais 5.000 pessoas, depois mais 10.000 pessoas, e a igreja vai crescendo, crescendo, crescendo. Há um fenômeno que Teófilo começa a perguntar: como? Se no início eram apenas 12 discípulos, no início eram 12 pessoas, chegou a 120 discípulos, e agora, como é que é isso? Lucas, me explica isto. E aí Lucas vai explicar para Teófilo essas verdades. Assim, Lucas diz que Jesus começou a fazer ensinar. No grego aqui nós temos a expressão Jesus poin tekai didaskein. Ele usa esse infinitivo bem interessante. O verbo ensinar aqui está no infinitivo, indicando que a ação do ensino é o fundamento ou a própria finalidade de tudo que Jesus operara. O centro não eram os milagres, é isso que Lucas quer dizer para Teófilo. Teófilo, os milagres não é o centro na vida da igreja, não é o que Jesus fez, mas o que ele ensinou que é o fundamento na vida da igreja. O problema da igreja evangélica brasileira é que ela é uma igreja mística. Ela quer apenas milagres, ela quer apenas cura, ela quer apenas aquilo que produz resultado imediato. Mas ela não quer a palavra, ela não quer o ensino, ela não quer a instrução. Veja, o alvo de Lucas, ao orientar Timóteo, é dizer assim: Timóteo, Teófilo, o alvo de Lucas é dizer assim: Teófilo, preste atenção, Teófilo. Não são as curas e os milagres de Jesus que fundamentam a sua vida, mas os milagres e as curas de Jesus devem te levar para a palavra que ele ensina, para o ensino dele. O ensino de Cristo, irmãos, possui uma autoridade singular. Ele é um ensino que consiste apenas em orientações, não conquanto posso envolver isso, mas é um ensino permeado de mandamentos. E é isso que diz Lucas aqui no capítulo 1, verso 2. Começou a fazer ensinar até o dia que, depois de haver dado mandamentos. Veja, é exatamente isso que precisa ser ressaltado. Jesus, ele não apenas curou, ele não apenas libertou, ele não apenas operou milagres e maravilhas, mas ele ensinou, ele deu lei, ele deu mandamento. Aqui a palavra mandamento vem da raiz do verbo grego entolê, que significa mandamento, ordenamento. Esses mandamentos são dados por intermédio do Espírito Santo, ou através do Espírito Santo, dia pneumatos hagiu. Ou seja, é o Espírito Santo quem faz esses mandamentos se tornarem uma realidade na vida do povo da aliança. Aqui, quando Lucas menciona esse fato, que quando Jesus ele vai para ser assunto aos céus, ele instrui este povo, ele instrui os seus apóstolos para que eles recebam a verdadeira instrução por intermédio do Espírito Santo, para que depois eles possam receber todo o ensinamento de Cristo. Aqui, irmãos, daqui aprendemos que todo ensino na igreja só tem eficácia através da obra do Espírito Santo. Veja, Jesus Cristo ele ensina tudo com plena autoridade, com pleno poder, com plena graça, com plena majestade. É isso que Teófilo precisa entender.
E é isso que Lucas está dizendo a Teófilo. Teófilo, o poder de Cristo, ele é um poder tão miraculoso, tão gracioso, mas ele não está resumido ao poder das obras que ele faz ou que ele fez, mas está ligado àquilo que ele ensinou e aquilo que ele ensina à igreja através do Espírito Santo. Mas o ponto que você deve perguntar para nós nesta noite, nós devemos perguntar a nós mesmos, é o seguinte: pastor, é o Espírito Santo? Então qual é a ênfase que nossa igreja dá ao Espírito Santo, pastor? Eu vejo igrejas aí fora dando ênfase ao Espírito Santo, falando em línguas, falando em revelações, dizendo que o Espírito Santo revelou alguma coisa. Nós, cristãos presbiterianos reformados, nós entendemos que o Espírito Santo fala conosco através da Escritura. A Escritura é a voz do Espírito Santo, é a fala do Espírito Santo, é a Escritura. Então, Jesus ele nunca ensinou a você ser guiado pela subjetividade das coisas, dos milagres. Não. Jesus nos ensina a ouvir a sua doutrina. E vocês devem lembrar exatamente isso quando ele usa a palavra ensinar, que é a mesma palavra para doutrina. Aqui, você deve lembrar de quando Jesus ia confrontar os escribas e fariseus. A narrativa bíblica vai dizer sempre que as pessoas ouviam Jesus, porque ele ensinava, da sua doutrina, ele ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas e fariseus. Ou seja, a doutrina dele tem autoridade sobre a vida da igreja. Por que Lucas está dizendo isso a Teófilo? Ele está dizendo isso a Teófilo por uma razão muito simples. Ele queria que Teófilo entendesse que o que tem autoridade e peso na vida da igreja é a palavra de Cristo, é o ensino de Cristo, é a lei de Deus, é a palavra pregada e ensinada. Isso tem força na vida da igreja cristã. Então Lucas está dizendo, Teófilo, aquilo que você viu lá atrás, aquilo que você ouviu falar do que aconteceu, da obra, dos milagres, é verdade, aconteceu. Mas o que está acontecendo aqui também é a obra de Cristo. Ele está ensinando, ele está doutrinando, ele está trazendo a palavra, ele está usando apóstolos e profetas para orientar a sua igreja, para fundamentar a igreja, para alicerçar a igreja. O problema da igreja de hoje, irmãos, é que ela não consegue olhar para essa perspectiva de Lucas registrada em Atos dos Apóstolos, que diz que o principal da vida cristã, ou da história da vida cristã, ou da igreja cristã, é a obra de Cristo e o ensino de Cristo. Veja, veja, nós vivemos uma crise na igreja. E qual é a crise da igreja evangélica hoje? É que eles querem apenas um Cristo Salvador. Eles não querem um Cristo doutrinador. Eles dizem, para que doutrina? Para que aprender mais? Para que crescer mais? Veja a importância da doutrina no ensino de Lucas. Não é apenas o milagre que importa para a vida da igreja, mas é fundamentalmente que a igreja tenha a doutrina, a palavra de Deus. Isso me faz lembrar o ensino de Jesus lá em Lucas capítulo 16. Mais uma vez, o texto de Lucas é interessante ali. Quando é nos dito que morre um rico e morre Lázaro. E quando os dois morrem, vão os dois para o Hades, para o mundo dos mortos. Mas no Hades, no primeiro momento, esse vai para o seio de Abraão, ou seja, Lázaro. E o rico, ele vai para o local de tormentos. E quando ele está no local de tormentos, ele pede para Abraão, diz assim, pai Abraão, manda com que Lázaro volte à minha casa paterna, pois eu tenho 5 irmãos, eles precisam ouvir isto. E aí, o grande Abraão vai responder de maneira interessante. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Não, pai Abraão, eles precisam ver Lázaro vivo. Aí a resposta de Abraão é interessante. Se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que se ressuscite um morto. Ou seja, ainda que tenha um milagre, ainda que tenha uma ressurreição, se não ouvir a palavra, se não ouvir a doutrina, se não ouvir o ensino de Cristo, nada é feito. Percebe o ponto que Lucas está dizendo para Teófilo? Está dizendo, Teófilo, Jesus, o que está acontecendo é o que ele deixou para os apóstolos e para os discípulos. Ele deixou para que eles ensinassem. Ele deu um mandamento para que eles transmitissem.
esse é um outro ponto, deu mandamentos. Esses mandamentos dados pelo Espírito Santo, conforme aparece aqui no texto, tem a ver com a transmissão desses ensinos para a igreja. Não é apenas eu aprender para mim, guardar para mim e não transmitir o ensino de Cristo. Vivemos uma cultura na igreja evangélica moderna que os crentes querem dar milagre, curar pessoas, vender sonhos, vender ilusões, mas não quer ensinar a Bíblia. Esse é o ponto. Então aqui, quando Lucas ele fala isso para Teófilo, ele diz: daqui nós aprendemos que todo o ensino da igreja só tem eficácia através da obra do Espírito Santo, porque Ele é o nosso mestre por excelência. Ele é que nos ensina, é que Ele nos ordena os mandamentos. Lucas deseja mostrar a Teófilo que o ensino de Cristo se encontra na igreja, ainda por causa da ação mediadora do Espírito Santo. Esse é outro ponto que a gente precisa sempre ressaltar. Veja, qual é o papel do Espírito Santo na igreja? Numa igreja tradicional como a nossa, você pode achar que não tem nenhum... Não tem nada. Tem um livro muito interessante do R.C. Sproul. Pense num livro bom. Acho que a irmã Paulina já leu esse livro. O Ministério do Espírito Santo. O R.C. Sproul, quando ele coloca lá, ele diz assim, que a igreja, às vezes, a igreja tradicional, às vezes ela não nota a atuação, o trabalho do Espírito Santo no coração dela. Esse é o ponto aqui, veja, a obra mediadora do Espírito Santo traz o ensino. É o Espírito Santo que não deixa a palavra faltar no púlpito da igreja. É o Espírito Santo que capacita além da medida aquele que prega a palavra. O ensino de Cristo, irmãos, não é só a letra da lei. Não é só a letra seca, vazia, morta, amorfa, vazia. Não. Veja, o ensino de Cristo carrega o Espírito Santo, que é o doador da vida, é aquele que restaura corações, é aquele que restaura vidas, mas através do ensino da palavra dele. Então, quando Lucas ele começa o seu tratado, o seu segundo tratado, ele vai dizer assim: olha, através das obras de que Cristo fez e começou a ensinar, porque ele deu mandamentos pelo Espírito Santo aos seus apóstolos, aqueles que vão pregar a palavra. Daí há um ponto interessante aqui para ser ressaltado. Há um binômio a ser conjugado na vida do crente. Eu preciso da cultura, do conhecimento, de estudar, de aprender. Eu preciso fazer isso. Mas eu preciso também do Espírito Santo. O Dr. Benjamin Warfield, o grande catedrático de Princeton, ele foi chamado para dar uma palestra aos estudantes de teologia daquela instituição. Ele fez um discurso muito simples, simplésimo. Uma pessoa extremamente erudita. Mas ele falou uma coisa que eu carrego na minha mente o tempo todo. É o seguinte: você é um erudito na Escritura, você é um crente que lê a Bíblia, que lê a palavra de Deus, mas é estranho você deixar a sua vida piedosa quando se aproxima da palavra de Deus. Pessoas pensam que ler a Bíblia sem orar, sem pedir direção do Espírito Santo, sem ter o seu momento de devocional com Deus, é importante. Não é. Eu quero aprender de Jesus. Então eu vou pedir ao Espírito Santo que Ele me ilumine, que Ele oriente a minha vida, oriente o meu coração, transforme a minha vida a imagem de Deus. Aqui somos informados que o tempo dessa catequese durou entre a ressurreição de Cristo e até a sua ascensão aos céus. Ele contabiliza-se o período de 40 dias. É isso que diz o texto. Olha o que diz o texto para nós. A esses também, depois de ter padecido, apresentou vivo, com muitas provas incontestadas, aparecendo durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Aqui, de maneira interessante agora, você vê que tem um período. Quando Cristo ressuscita, Ele vai instruir os seus discípulos, dar mandamentos durante 40 dias, o que eles devem fazer, e depois Ele vai para os céus.
Ou seja, você vê a importância do ministério. Você lê o ministério de Jesus com os apóstolos e discípulos, é o ministério do ensino. Os milagres são, digamos assim, por assim dizer, adjacentes, não são fundamental. O problema da igreja hoje é que ela quer um milagre, ela não quer aprender sobre o Deus do milagre. Ela não quer ter a atitude de Maria, de quedar-se aos pés do Mestre para aprender. Ela quer a atitude de todos, de Jesus chegar na porta do sepulcro de Lázaro e dizer: sai para fora. As pessoas querem milagres hoje. As igrejas estão abarrotadas porque as pessoas querem milagres. As pessoas não querem aprender a viver a vida cristã de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o Evangelho de Deus. Pastor, como é que eu fortaleço a minha vida cristã? Essa é a dúvida de Teófilo. Lucas, como é que eu vou ter certeza dessas coisas? Como vou ter minha certeza de que eu estou seguindo a verdadeira religião? Lembre-se, Teófilo é um prosélito convertido à fé judaica e agora se converteu à fé cristã. E ele quer entender como funciona essa coisa de ser crente. É como muita gente chega na igreja e quer saber como é ser crente. E aí às vezes ela é capturada por uma dessas igrejas neopentecostais e ela acha que ser crente é aquilo ali. É dar todo o seu dinheiro para a igreja, é buscar algum milagre imediatista, é dizer que a vida dela não pode ter sofrimento, não deve ter lágrimas, não deve ter problema nenhum, é tudo paz, é tudo pacífico. Não, não é. Ser crente é mais difícil do que você imagina. E para viver a vida cristã é necessário a gente aprender de Cristo, aprender do Senhor. Isso nos leva para a nossa última proposição que o texto coloca. Como é que ele continua apresentando a obra de Cristo? Ele coloca as evidências do Cristo vivo no verso 3. Veja o verso 3 de Lucas 1. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Lembremos que Lucas quer edificar a fé de Teófilo. Lucas, ele não quer que a fé de Teófilo seja abalada ou apagada. Ele quer que a fé de Teófilo fique abalizada, forte, fortalecida. E ele não ignora as evidências a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. Porque poderia chegar no coração de Teófilo alguma dúvida: será que de fato Jesus ressuscitou? Veja, se você lê esse relato, ele começa a perguntar assim, é como se ele perguntasse: o que Jesus fez? E aí Lucas diz: eu te respondi isso lá no livro de Atos, de Lucas. Tá, e qual é o ensino de Jesus? Eu vou te explicar isso. O que é o ensino de Jesus? Tá, entendi, mas quem transmite esses ensinos de Jesus? Olha, Teófilo, são os apóstolos. E ele diz mais: como é que você sabe que ele ressuscitou? Teófilo, eu vou te dizer como. Ele apresentou provas incontestáveis diante dos apóstolos. Então, primeiro, olha como é que o texto está construído. A estes, quem são estes? Os apóstolos. A estes também, depois de ter padecido, quem padeceu? Cristo. Se apresentou o quê? Vivo. Quem se apresentou? Cristo. Aparecendo-lhe durante quanto tempo? 40 dias. Fazendo o quê? Falando das coisas do reino de Deus. Percebe a ordem de Lucas? Muito interessante essa ordem. Primeiro para Lucas ele olha para Teófilo, Cristo apareceu aos seus discípulos. Por exemplo, nós vemos isso no relato da Escritura lá em João capítulo 20, verso 19 até o verso de número 23. João 20, 19 a 23 diz assim: naquela noite encontrava-se os discípulos reunidos à porta fechada.
com medo dos judeus. Quando Jesus surgiu no meio deles, saudando-os, a paz seja convosco. Depois de saudar os discípulos, mostrou-lhe as mãos ao lado e o lado, e qual não foi a alegria deles ao verem o Senhor. Ele tornou a falar-lhes: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também vos envio. E soprando sobre eles, acrescentou: recebam o Espírito Santo. E se perdoarem a alguém os seus pecados, perdoados ficam. Se recusarem perdoá-los, ficarão por perdoar. Agora, note como é que o texto é construído para nós, nesse caso em João. Veja, Cristo aparece para eles. Onde eles estão? Eles estão numa sala, com medo de serem pegos e mortos. Eles não notam a chegada de Jesus. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela pega esse relato e diz assim que Jesus atravessou a parede. O texto não diz isso. O texto parece indicar exatamente que pelo medo que eles estavam, eles não notaram a chegada de Jesus naquele ambiente, naquele local. E aí é interessante como o texto é construído para nós. Jesus, ele se apresenta aos seus discípulos, ele apresenta as provas que ele está vivo. E eles se alegram em ver o Mestre vivo. Então, quando Lucas, ele fala para Teófilo isso, ele está tendo em mente essa cena que João narra no Evangelho. A segunda verdade que ele coloca para nós: ele se apresentou com provas incontestáveis de sua própria ressurreição. É isso que Lucas diz, olha, capítulo 1 de Atos, verso número 3. E se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis. E aí você pode ver isso em Lucas, capítulo 24, versos 36 a 43. Lá em Lucas, que é a continuação aqui de Atos, ou Atos é a continuação de Lucas. Enquanto assim falavam, o próprio Jesus surgiu no meio deles, saudando-vos: a paz seja convosco. Mas todo o grupo ficou muito assustado, pensando que via um fantasma. Porque se assustam? Pergunta ele. Porque é que duvidam que seja realmente eu. Veja que coisa, né? O medo roubando-lhe a fé. O medo roubando-lhe a oportunidade de abraçar o Mestre, de acolher o Mestre, de ouvir o Mestre. E aí o Mestre olha e diz assim: olhe minhas mãos, olhe os meus pés. Estão a ver que eu sou eu mesmo. Toquem-me. Verifiquem que não sou nenhum fantasma, porque os fantasmas não têm carne nem ossos como veem que eu tenho. Depois de lhe dizerem isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Aí o texto é interessante, como a incredulidade, ela é surdina, ela é maléfica. Diz aí o verso de número 41... Ainda indecisos, eles contemplavam-no, cheio de espanto e alegria. Então Jesus perguntou-lhe: tende alguma coisa que possa comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. E pôs-se a comê-lo enquanto observavam. Veja, quando Lucas diz para Teófilo tem provas incontestáveis. Que provas são essas? Ele chegou para os discípulos, confrontou eles, mostrou o seu lado ferido, mostrou as suas mãos, os seus pés, mandou tocar nele. Eles tocaram no Mestre, ainda ficaram confusos, indecisos. O Mestre pediu comida, eles deram comida, ele comeu na frente deles e eles ficaram observando. Teófilo, não é mentira, Teófilo. Jesus ressuscitou, Jesus levantou dentre os mortos. É isso que Lucas está dizendo para Teófilo. Mas veja a última evidência que Lucas coloca aqui em Atos, capítulo 1, verso 3 agora. Ele diz assim: aparecendo durante 40 dias e 40 noites, e falando ou dando instruções concernentes às coisas do reino de Deus. E aí diz o texto que ele ofereceu instruções sobre o reino de Deus. E aí mais uma vez, Lucas 24, versos 44 a 49. Olha como é que o relato continua. Então disse-lhes:
quando andava convosco, não se lembrava de vos ter dito que tudo o que se escreveu cerca de mim de Moisés e nos escritos dos profetas e nos salmos teria de realizar-se? Veja, Jesus chega para os discípulos assim: vem cá, vocês estão tudo com medo aí, mas vocês esqueceram do que eu ensinei a vocês? Sabe qual é o problema da caminhada cristã, irmãos? É que nós aprendemos as coisas sobre Deus, sobre Jesus, e esquecemos. É o caso desses discípulos. Eles esqueceram pelo medo, pelo temor, pelo anticlímax daquilo que eles esperavam. Às vezes acontece com a gente, caminhamos com a vida cristã, queremos ser mais crentes, mas quando as coisas começam a dar errado, a gente acaba esquecendo das promessas de Deus em sua palavra. Então, verso 45: então abriu-se-lhes o entendimento para compreender as Escrituras, e disse-lhes: estava escrito que o Cristo deveria sofrer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia, e em que em seu nome se pregaria o arrependimento e perdão dos pecados em todas as nações, começando de Jerusalém. Olha o esquema, o programa de Atos dos Apóstolos aqui. Começa em Jerusalém. Vocês viram como esses escritos sagrados se cumpriram. Agora vão andar-vos a promessa que meu Pai vos fez. Permaneçam aqui na cidade, até que vocês sejam revestidos de poder do céu. Aqui nós temos exatamente essa última evidência. Oferecer as instruções do reino de Deus. Ele olha para aqueles discípulos. Eles olham: a palavra de Deus diz isso. Vocês não creram na palavra de Deus que falava a meu respeito. Agora eu vou ensinar a vocês que de fato o que era para ser feito pelo Cristo aconteceu. Vocês vão pregar para todas as nações arrependimento para o perdão dos pecados. Veja, e é interessante isso aqui, porque isso aqui é a mesma ideia lá de Mateus capítulo 28. É a mesma ideia de Lucas capítulo 16. Aliás, de Marcos capítulo 16. E é a mesma ideia agora apresentada no próprio Evangelho de Lucas, deles irem pregarem às nações o arrependimento. Segundo, eles deveriam ser obedientes ao Pai, ao Filho, no caso Jesus. Esperar a promessa do Pai. Que promessa? Não é qualquer promessa, é a promessa da vinda do Espírito Santo, que ele já havia anunciado no capítulo 16 do Evangelho de João. Então, quando nós começamos a olhar para o livro de Atos, Atos é a continuação da obra de Cristo na vida da igreja. Daí você entender o dito de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 6. Aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós precisamos caminhar na intimidade do Espírito Santo, na consciência de aprender a palavra de Deus, de viver de acordo com a palavra. Diante disso, o que nós podemos aprender desse texto, irmãos, e aplicar a nossa vida como igreja do Senhor? A primeira verdade que nós precisamos aprender e colocar em nossa vida, irmãos, é que Cristo, ele é varão poderoso entre obras e ensino. Cristo, ele nos ensina, irmãos, o que ele demonstra com as suas obras e com as suas ações. Ele ensina a graça que há no Evangelho do Senhor. Ele ensina o poder do Evangelho sobre as nossas vidas. A segunda verdade que nós aprendemos aqui nesse texto, irmãos, é a importância que devemos dar ao papel do Espírito Santo na vida da igreja. O Espírito Santo é quem habilita a igreja a crer. O Espírito Santo é quem habilita o pregador a pregar a palavra. O Espírito Santo é quem inspirou a Escritura Sagrada. O Espírito Santo é aquele que nos consola, conforta e nos desafia a crer na palavra. Então a importância do Espírito Santo, nós precisamos aprender a dar a devida importância a Ele, a chamá-lo em nossas orações, a clamá-lo em nossas angústias, a pedir que Ele interceda por nós, como assegura a palavra de Deus,
a pedir para que Ele abra o nosso entendimento para entender melhor a palavra do Senhor. Mas por fim, irmãos, nós devemos ser como esses crentes aqui, que receberam a instrução do Senhor Jesus. Jesus, Ele diz que tudo que a Escritura tem é falando sobre Ele. Então, quando nós vivenciarmos a vida como um todo, possamos perseguir a Cristo na Escritura, perseguir ao Senhor na palavra dEle. Note que Atos é exatamente isso, é a continuação da obra de Cristo na vida da igreja. E como é que essa obra de Cristo continua? Através dos milagres que vão aparecer no livro de Atos dos Apóstolos, através das disciplinas que vão aparecer no livro de Atos dos Apóstolos, através das pregações que vão aparecer no livro de Atos dos Apóstolos, através da prática de oração da igreja primitiva, a prática do amor, o estabelecimento de oficiais, a organização da igreja, o trabalho missionário da igreja, o trabalho de levar o evangelho a outras nações. São coisas que a igreja precisa olhar como Cristo quem está fazendo isso através da igreja com o Espírito Santo. Que nós, como crentes, possamos olhar para Atos de uma outra maneira, de uma outra visão. Não se trata apenas de um livro que narra a história da igreja. É um livro que narra a mão poderosa de Cristo sobre a igreja. A mão poderosa do Senhor sobre nós, seu povo. É a mão de Cristo que guia a sua igreja. É a mão de Cristo que orienta a igreja. É a palavra do Senhor que nos instrui e nos conduz à vida vitoriosa para a glória dEle. Que Deus possa aplicar isso em nossos corações e que isso possa vivenciar na prática de nossas vidas. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Pai, obrigado, ó Deus, porque nós estivemos aqui, ó Deus, meditando em Tua palavra, Senhor. Aplica ela em nossos corações, Senhor. Nós possamos, de fato, ó Deus, olhar para a Tua palavra, ó Deus, em nossas vidas. Nós possamos, de fato, ó Deus, ver, ó Deus, a Tua palavra, ó Deus, reinando em nossos corações, Senhor. Reinando em nossa existência, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra reina em nós. Que essas verdades que nós ouvimos, ó Deus, possam encontrar abrigo em nossas vidas. Essa é a oração que nós fazemos. Em Jesus Cristo. Amém e amém.